Gente, e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui para contar mais um testemunho. Dessa vez eu quero contar o testemunho do nascimento do meu filho, meu segundo filho, o Caleb. Eu quero contar um pouco do que Deus fez e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Deus vai aumentar a sua fé. Vamos lá. Caleb, um menino que a gente já sonhava, né, com esse nome, com esse menino. A gente já tinha escolhido, como eu contei no vídeo passado do nascimento da minha filha, primogênita. A gente já tinha esse nome guardado e depois de 5, 6 anos que eu tinha tido a minha primeira filha, decidimos que teríamos mais um filho e ali nos organizamos, planejamos e Deus nos enviou. Até então eu pensava, queria muito menino, né, para fazer o casal, para ter experiência de ter um menino, mas mesmo assim eu achava que seria uma menina. E ali deu tudo certo, graças a Deus. Menino assim, né? Menina a gente passa mal mais um pouco, mas nada fora do normal. Graças a Deus deu tudo certo. Tivemos guerras, assim como na Milena, no nascimento da Mi, o Caleb, desde muito cedo. Já tivemos guerras espirituais por causa da gestação do Caleb. Eu não vou entrar em detalhes, mas Deus sempre nos mostrando que tem um chamado, né, na vida do Caleb. Tem também na vida das outras minhas filhas. Mas o Caleb tem um chamado específico. E ali aconteceram muitas coisas, mas nós chegamos, graças a Deus, ao final da gravidez. E agora eu vou contar como foi a partir daí. Como sempre, esperando a bolsa romper, a bolsa não rompeu. E como já sabíamos que não era assim, não ia acontecer, pela experiência passada, fomos para o hospital porque já estava no tempo. Consegui sentir... lembrei. Consegui sentir as contrações. Foi dando as contrações. E as contrações é muito diferente, né, de menina. E aquelas contrações muito fortes, muito rápidas. E eu comecei a sentir à noite. E no sábado à noite. E no domingo de manhã nós fomos para a maternidade. Estava bem, estava tranquila. E eu até achei engraçado, né, que meu marido ele foi me levar no hospital, mas a gente passou na igreja antes, né, tava tendo a escola dominical, e ele simplesmente desceu do carro, foi lá e ficou lá falando com o pastor e conversando com o pastor tranquilamente. E eu falei, meu filho, você esqueceu que a gente tá indo na maternidade? Vambora, vai que essas dores se intensifiquem e eu não dê conta e esse menino nasça no carro. E fomos. Graças a Deus. Fizemos lá o exame e já estava na hora de internar. Internamos na mesma maternidade da Milena, né, que eu tive a Milena. E ali fomos pro quarto. Tava tudo bem. Tivemos, né, nossas guerras lá para ter o nosso filho e ele nasceu. Um menino forte, um menino lindo, experiência muito diferente, né, que a gente já tinha da menina, e nasceu nosso filho. Eu não consegui ficar com acompanhante. Estava precisando muito de acompanhante.
E ali começou uma luta, né? Porque eu precisava de acompanhante. Embora fosse meu parto normal, mas eu precisava ficar com alguém. Só que eu não podia porque foi na época da pandemia. E nesse testemunho, eu quero aqui testemunhar a respeito do que Deus proveu na minha vida, na minha família, porque tudo em si deu certo, tudo no parto deu certo, embora, né, nós temos as dificuldades na maternidade. Ele também ficou amarelinho, mas ali eu já estava já treinada, graças a Deus, eu já consegui lidar melhor com isso. E ficou no banho de luz, fiquei mais 3 dias no hospital. Graças a Deus deu tudo certo para ele, para mim. Fomos liberados, mas assim, o que eu quero testemunhar aqui foi a providência de Deus. Por quê? No parto da minha primeira filha, a minha mãe veio, ficou comigo. E no parto do Caleb, gente, vou contar o que foi que aconteceu. A minha mãe estava se organizando para vir, para ficar comigo, porque eu tinha minha outra filha, eu precisava desse apoio, né? A gente precisava. E minha mãe estava com meu pai, meu padrasto, idoso. Ela ia se ausentar por um tempo só, acho que 1 mês só. E conseguiu alguém da família para ficar com ele. E minha mãe já se organizando, tal. Gente, de repente, essa mulher que tinha filhos, né? Um desses filhos dela morreu num acidente na BR. E essa mulher não ia conseguir mais ficar com meu padrasto, para minha mãe vir ficar comigo. E assim, talvez você pode até falar assim, nossa, mas e o que é que tem? Gente, é muito difícil. O primeiro filho é difícil, o segundo também é difícil. Agora o terceiro a gente já está mais treinada. Eu não sabia o que fazer. Meu marido, ele me apoia muito. Meu marido, ele me ajuda muito. Meu marido é um parceiro. Mas tanto eu quanto ele estávamos nesse período de adaptação. A gente só tinha uma filha. Então, como que a gente ia conseguir dar conta? Entendeu? O resguardo, que é muito difícil. As demandas de casa a gente até consegue, né? Mas e depois, né? Meu marido precisava trabalhar, eu precisava, mesmo tendo amigos, mas a gente precisava muito da nossa mãe, da minha mãe aqui. E aconteceu esse acidente, minha mãe não conseguiu vir. E aquilo me deixou, né, muito assim, muito preocupada, muito ansiosa. Mas Deus, como sempre, muito maravilhoso e proveu tudo que precisava. Deus mandou pessoas, né, para nos ajudar e conseguimos passar aquele momento, né, de desafios ali. E recebemos alta, graças a Deus, chegamos em casa, deu tudo bem, deu tudo certo. Nosso filho, graças a Deus, passamos. Hoje ele tem 5 anos. Semana que vem ele faz 6 aninhos. E já tá um rapazinho muito esperto, muito sapeca. Gosta de desafios. É um baterista. Eu digo que ele vai ser o meu baterista. Ele já é o meu baterista, né? E
faz muita arte, não tem medo das coisas, ama andar de bicicleta, ama fazer muita arte. E Deus tem guardado Caleb. Caleb passou por situações assim, que foi a mão de Deus. E é a mão de Deus que tem guardado. Já levou quedas. Eu falo que ele é o único que tem tanto testemunho para contar, porque já ficou internado, quebrou o braço, já colocou bolinha no nariz, teve que correr para emergência com ele, já caiu com a testa no chão, vomitou e teve que levar correndo para urgência. Graças a Deus não deu nada. Com pequenininho, ele começou a andar com 9, acho que 10 meses. E ele saiu sozinho, sem a gente ver. E assim foi muito rápido. E ele começou a mostrar quem realmente ele era a partir daí, né? Mas assim, eu tô gravando esse vídeo aqui pra deixar de lembrança e também pra dizer pra você que talvez você esteja aí nessa situação, né? Achando que não vai dar conta. Mas eu quero dizer pra você que Deus, Ele provê tudo, tá? Ele vai te dar condição. Ele vai usar pessoas para te ajudar. E você vai conseguir passar essa fase da sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado, assim como está sendo agora, né? Então eu quero deixar registrado aqui o que Deus fez no nascimento do Caleb. Passamos lutas. Ainda teve um detalhe, né? Quando ele nasceu, eu me lembro que o médico pediu um exame de rins para fazer nele, porque ele deu uma infecçãozinha e tal. Isso depois, né? Isso maiorzinho, tô lembrando agora. E a gente foi fazer esse exame. E eu lembro que a gente fez o exame e saindo do exame a gente ia direto para uma igreja que eu ia cantar. E eu me lembro que pegamos o resultado e deu alteração no rim dele. E eu cheguei na igreja muito preocupada e eu tinha que cantar. E aí ali a gente adorou ao Senhor e no final do culto Deus usou alguém para falar, né, que Deus estava repreendendo a enfermidade da vida do Caleb. Graças a Deus, aquele cisto saiu, nós estamos fazendo acompanhamento. Mas assim, Deus, Ele provê, Deus, Ele cuida, tá? Mesmo que estejamos passando por dificuldades, por doença, porque a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas Jesus, Ele venceu nesse mundo, né? E com Ele nós somos muito mais do que vencedores. Então, mesmo nos desafios da vida, Deus, Ele provê. Deus, Ele cuida. Deus, Ele se importa com a nossa causa. Por mais pequena que seja, né? Ou por mais grande que seja, por maior que seja, né? Deus, Ele se importa. Tenha certeza disso, tá? Esse vídeo veio para aumentar a sua fé. Deus, Ele se importa com a sua causa. Ele cuida. E se Ele te deu, Ele vai prover. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, para que a fé dessa pessoa seja aumentada também, tá? Comenta aqui embaixo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fica com Deus. Estão tentando destruir os lares. Estão tentando acabar com o projeto do Senhor.
estão querendo apagar os sonhos que no coração do homem o Senhor colocou. Mas enquanto a igreja estiver aqui, lutaremos pela causa do Senhor.